Muito bem, irmãos. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 21 do nosso livro Adoração Pura. E o que o capítulo 21 vai nos ajudar a entender? Vai falar a respeito da última visão de Ezequiel. O tema desse capítulo é: o nome da cidade será Jeová está ali. Qual vai ser o ponto principal? O significado da cidade e da contribuição. Então, nós podemos dizer que o estudo dessa semana vai nos ajudar a entender o significado nos próximos estudos que teremos. Então, será muito oportuno nós juntarmos as informações que nós vamos estudar hoje com as das próximas semanas. Mas, para a gente ter um quadro geral do que nós vamos ter e aprender, vamos ver um vídeo introdutório a respeito desse capítulo. No capítulo anterior, aprendemos como a última visão de Ezequiel nos dá a garantia de que todos nós temos um lugar e uma designação valiosa no paraíso espiritual. No capítulo que vamos estudar agora, nós vamos ver como essa mesma visão nos dá ainda outra garantia maravilhosa. O capítulo 21 tem o título O nome da cidade será Jeová está ali, baseado em Ezequiel 48:35. Leia junto comigo. O perímetro da cidade medirá 18.000 côvados. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Jeová está ali. Ao estudar esse capítulo, tente responder as seguintes perguntas. O que essa cidade representa? E que lição podemos aprender do nome dela? Que lembrete importante essa visão tem para os anciãos? Que lições podemos aprender das várias atividades que Ezequiel descreveu relacionadas com a cidade? Que cumprimento maior da visão de Ezequiel nós vamos ver no futuro? Que esse capítulo, que conclui o estudo da última visão de Ezequiel, ajude você a ter bem em mente a seguinte verdade: Jeová está e sempre estará com aqueles que o adoram de modo puro. Que ótimo vídeo, né? Com certeza nos cria grande expectativa. Vamos então iniciar com a leitura dos 2 primeiros parágrafos, e para isso nós convidamos o nosso irmão Jefferson Cipriano para nos ajudar. Na sua última visão, Ezequiel fica sabendo que uma parte da terra de Israel tem que ser separada para um objetivo especial. Essa parte não era para ser dada a uma das tribos de Israel, era para ser oferecida como contribuição a Jeová. Ezequiel também fica sabendo sobre uma cidade impressionante com um nome curioso. Essa parte da visão dá aos exilados uma garantia muito importante. Jeová vai estar com eles quando retornarem para sua amada terra. Ezequiel nos dá uma descrição detalhada daquela contribuição. Esse relato está cheio de lições para nós, servos de Jeová. Vamos ver quais são essas lições. Então, a pergunta A dos parágrafos 1 e 2 é a seguinte: uma parte da terra de Israel devia ser separada para que objetivo especial? Aí solicita aqui que a gente veja o desenho da capa do livro. Se os irmãos desejarem, irmã Jaqueline. Então, era uma parte oferecida como contribuição a Jeová. Não era dado a nenhuma das tribos, mas somente a Jeová como contribuição. Exatamente. Muito obrigado, irmã Jaqueline. E o que nós podemos dizer dessa imagem? O que ela reflete da imagem da capa do livro? Pensando na qualidade dessa terra. Será que era um local ruim? Irmão David? Não, né? A gente percebe que é um lugar muito bom, né? E percebe que, era para Jeová esse local, né? Então, faz total sentido Jeová receber essa parte, né? Por causa da qualidade desse local. Exatamente. Muito obrigado, irmão David. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver, como tinha no passado e tem para nós hoje, a nossa adoração, o serviço que prestamos a Jeová também. Um ótimo paralelo que a gente vai poder fazer. Pergunta B. Que garantia a visão dava aos exilados? Irmã Cíntia? A garantia de que Jeová vai estar com eles quando eles retornarem para a sua terra amada. Exatamente. Muito obrigado, irmã Cíntia.
Então, nós podemos ver que, ao lermos esse capítulo, nós podemos aprender várias lições. Então, à medida que nós formos lendo os parágrafos, vamos procurar fazer boas aplicações, né? Para a nossa adoração, para a nossa fé. E sintam-se à vontade. Se desejarem fazer as aplicações e comentar, fiquem à vontade em fazê-lo. Vamos agora para o primeiro subtítulo, que é a leitura do parágrafo 3, com o subtítulo A Contribuição Sagrada e a Cidade. Dentro da parte que devia ser separada para um objetivo especial, havia um terreno de 25 mil côvados, ou 13 quilômetros de comprimento, por 25 mil côvados de largura, formando um quadrado. Ele era chamado de A Contribuição Inteira, e era dividido em 3 partes. A parte de cima era para os levitas, e a parte do meio era para o templo e os sacerdotes. Essas 2 partes formavam a contribuição sagrada. A parte de baixo, a área que sobrava, era a menor de todas e era para o uso comum da cidade. Então, esse parágrafo, irmãos, ele tem um quadro, né, que nós podemos basear as nossas respostas ali. Então, o quadro é: vocês devem reservar uma parte como contribuição. A pergunta do parágrafo 3 é: a terra que Jeová separou para um objetivo especial era dividida em que 5 partes? E para que servia cada uma delas? Então, cada irmão pode comentar uma dessas partes. Irmã Raquel? A primeira parte era a contribuição e era para uso administrativo e também é chamada de faixa administrativa. Exato, muito obrigado, irmã Raquel. A irmã Thalita? A segunda parte era a contribuição inteira. Ela foi separada para os sacerdotes, os levitas e a cidade. Além disso, membros das 12 tribos entram nessa parte para adorar Jeová e apoiar a administração. Obrigado, irmã Thalita. Irmão Cairo? A terceira parte era o território do maioral. E essa terra ela se tornaria a propriedade de Israel e pertenceria ao maioral. Obrigado, irmão Cairo. Irmão Arnaldo? A quarta era a contribuição sagrada. Essa parte também é chamada de porção santa. E a parte de cima é para os levitas e algo sagrado. A parte do meio é a contribuição sagrada para os sacerdotes. E é um lugar para suas casas e um lugar sagrado para o santuário ou templo. Obrigado, irmão Arnaldo. E por último, irmão Simon. Então, a última parte era a área que sobrar, e essa ela pertenceria a toda a casa de Israel e seria destinada ao uso comum da cidade para a moradia e também para a pastagem. Ok, muito obrigado, irmão Simon, e a todos os irmãos e irmãs. Então, nós vamos agora fazer algumas aplicações, né, sobre o que nós podemos aprender disso, né? Vamos voltar para o nosso capítulo e agora irmos para a leitura do parágrafo 4. Que lição podemos aprender desse relato sobre a contribuição para Jeová? Observe como devia ser feita a distribuição da terra. Primeiro seria separada a terra para a distribuição especial e depois a terra para as tribos. Com isso, Jeová mostrou que a contribuição especial era mais importante do que o restante do território. Isso, sem dúvida, ensinou aos exilados que adorar Jeová devia ser a coisa mais importante na vida. Hoje não é diferente. Para nós, atividades espirituais, como estudar a Bíblia e as reuniões e participar na pregação, vêm em primeiro lugar. Se imitarmos o exemplo de Jeová em estabelecer as prioridades certas, vamos mostrar no nosso dia a dia que adorar Jeová é o mais importante para nós. Então, parágrafo 4, a pergunta: que lição podemos aprender do relato sobre a contribuição para Jeová? A irmã Thalita. Então, ali, os exilados, eles aprenderam que adorar Jeová era a coisa mais importante na vida. E hoje, para a gente, não é diferente, né? Adorar Jeová é o mais importante. Então, as atividades espirituais, como estudar a Bíblia e as reuniões e participar na pregação, elas têm que vir em primeiro lugar. Então, a gente pode imitar o exemplo de Jeová e estabelecer essas prioridades certas. Exatamente. Muito obrigado, irmã Thalita. E pensando nisso que a irmã Thalita comentou corretamente, como é que a gente deve dar essa prioridade? Porque muitas vezes um cristão, ele pode estar indo no campo, frequentando as reuniões, comentando nelas, assistindo às reuniões. Mas qual é a condição do coração que Jeová espera que seus servos tenham ao fazer isso?
Irmão Sérgio. Uma coisa que eu pensei é que pode se tornar automático, né? Será que minha adoração está sendo mecanizada? Então eu fiquei pensando em analisar minha rotina diária, fazer uma autoanálise, como está a minha adoração a Jeová? Será que eu tiro tempo de qualidade para meditar na preparação da reunião? Será que quando eu estou na reunião eu estou de coração, prestando atenção, meditando nas instruções? Então eu pensei em fazer uma autoanálise e ver se as minhas atitudes estão demonstrando realmente que minhas prioridades estão certas. Ótimo, muito obrigado, irmão Sérgio. Irmão Judson. E indo até um pouquinho mais além, eu fiquei pensando também na qualidade das minhas orações, né? Ao momento que eu falo com Jeová, será que primeiro eu penso no que é mais importante, talvez na vontade dele, em realmente pensar na santificação do seu nome, né? E assim por diante. E depois eu penso naquilo que mais me preocupa, e assim por diante. Então isso também me fez avaliar na questão até das minhas orações. Ótimo, muito obrigado, irmão Judson. Irmão Simon. Jeová, ele é um Deus que não força nenhum servo dele a nada. Ele coloca à nossa disposição o que ele espera que a gente faça, mas ele deixa a gente decidir. Aqui a gente está analisando a parte da contribuição. E para Jeová, uma contribuição é algo que a gente sempre faz, que um servo dele sempre fez de coração para ele, né? Então, isso nos remete à ideia de que qualquer coisa que nós fizermos para Jeová, nós colocarmos o nosso coração, a nossa disposição em fazer para ele, por mais que seja uma coisa pequena, um simples comentário na reunião, ou uma designação como um discurso público, isso para Jeová vai ter muito valor. Com certeza vai ser uma contribuição que não vai passar despercebido por ele. É verdade, muito obrigado, irmão Simon. Então, pensando em todos esses ótimos comentários que os irmãos deram, que efeito vai ter na nossa amizade com Jeová? Então, nós cuidamos da nossa motivação, priorizamos o reino, e como que vai ficar a nossa amizade com Jeová? Que é algo como a impressão digital, né? É única, cada um tem a sua, né? Que efeito vai ter sobre a nossa amizade com Jeová, se nós priorizarmos, conforme o parágrafo até finaliza, né? Imitarmos o exemplo dele em estabelecer prioridade. Irmão William? Com certeza a nossa amizade com Jeová vai estreitar ainda mais, né? E um ponto interessante é que quando a gente medita no que é mais importante para Jeová, nós deixamos muitas coisas de lado para fazer a vontade de Jeová, né? E Jeová, vendo isso, como a nossa amizade é uma mão de duas vias, né? Jeová também estreita a sua amizade com a gente e nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, conforme a sua palavra, a Bíblia diz. É verdade. Muito obrigado, irmão William. Irmão Judson? E nós podemos pensar também no objetivo final, adoração pura a Jeová, né? De fato, ao acompanharmos todo o estudo desse livro, vimos que foi exatamente o que faltou para aqueles israelitas que se afastaram de Jeová. Não priorizaram o que de fato era importante. É como se eles estivessem eliminando os limites que Jeová tinha pedido para eles, né? Então, se realmente priorizarmos a amizade com Jeová, vamos deixar de seguir aquele mau exemplo e nos apegar à adoração pura. Muito bem comentado, irmão Judson. Indo nessa linha que o irmão Judson comentou, na própria reunião de hoje, nós vimos lá sobre o exemplo dos filhos de Samuel. Quando o povo percebeu que os filhos de Samuel eles estavam sendo corruptos, eles deixaram de confiar em Jeová. E aí pagaram com isso. Mas, se nossa amizade estiver bem forte, a nossa prioridade estiver nas coisas espirituais, quando a gente passar por provações, qual vai ser a nossa reação? Diferente dos israelitas, que suplicaram um rei humano. Qual vai ser a nossa reação, se a nossa amizade estiver forte com Jeová? Irmão Renovato? A gente vai confiar que Jeová vai resolver a situação. Não importa quando ou como, mas ele vai resolver a situação. Exatamente, por mais difícil que seja. Muito obrigado, irmão Jefferson. Uma grande lição, né? Para todos nós. Todos nós passamos por provações. E Jeová aqui está mostrando a receita de conseguirmos ter sucesso, por confiar nele. Vamos adiante, vamos agora à leitura do parágrafo 5 e 6, debaixo do subtítulo: A cidade ficará no meio. A área que sobrar de 5.000 côvados de largura ao longo do limite de 25.000 côvados será destinada ao uso comum da cidade, para moradia e para pastagem. A cidade ficará no meio dela. Parágrafo. O que a cidade e a área em volta dela significavam? Na visão, Jeová tinha dito para Ezequiel que a propriedade da cidade pertenceria a toda a casa de Israel. Assim, a cidade e a área em volta dela não faziam parte da contribuição sagrada, que devia ser reservada para Jeová. Com essa diferença em mente,
vamos ver o que podemos aprender dessa cidade. Para saber que lições podemos aprender da cidade, primeiro temos que saber que cidade era essa. Será que era a cidade de Jerusalém com seu templo depois de ela ser reconstruída? Não, porque a cidade que Ezequiel viu não tinha nenhum templo. Será que era alguma outra cidade reconstruída pelos exilados que voltaram ou pelos descendentes deles? Não, porque nenhuma cidade na terra de Israel tinha as mesmas características da cidade descrita na visão. Então, será que era uma cidade no céu? Não, porque a cidade foi construída num terreno para uso comum, ou seja, num terreno que não seria usado para coisas sagradas. Muito obrigado, irmão Jefferson, pela ajuda com a leitura. Vamos à pergunta A. A quem a cidade pertencia? Irmã Tamires. Então, aqui Jeová disse para Ezequiel que a propriedade da cidade pertenceria a toda a casa de Israel. Então, nós podemos entender que a cidade e a área em volta dela não faziam parte dessa contribuição sagrada que tinha que ser reservada para Jeová. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Tamires. Então, conforme o próprio parágrafo 5 termina, né, com essa diferença em mente, vamos ver o que podemos aprender dessa cidade. A pergunta B: que 3 coisas a cidade não podia ser e por quê? Então, nós podemos dividir em 3 comentários. A irmã Raquel Silva. Então, não poderia ser a cidade de Jerusalém, porque a cidade que Ezequiel viu não tinha nenhum templo. Exato, obrigado, irmã Raquel. Irmã Catherine. Então, ela também não era nenhuma outra cidade reconstruída pelos exilados que voltaram, né? Ou pelos descendentes, porque nenhuma cidade na terra natal de Israel tinha as mesmas características descritas na visão de Ezequiel. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Catherine. Irmão Pedrini. E ela não poderia também ser uma cidade no céu, porque ela foi construída num terreno para uso comum. Então, um terreno que não seria usado para coisas sagradas. Exatamente. Muito obrigado, irmão Pedrini. Então, o estudo de hoje, meus irmãos, nos ajudou a ver como que Jeová, ele coloca as coisas no seu devido lugar. E não só faz e espera que façamos isso, mas também nos ensina a fazer. Quando nós colocamos a adoração de Jeová no lugar devido na nossa vida, a nossa vida prospera espiritualmente. A nossa amizade com Ele fortalece. E aí nós temos a felicidade que só vem dos servos de Jeová. Então, conforme o vídeo introdutório nos ajudou a entender, né? Jeová está e sempre estará com aqueles que o adoram de modo puro. Isso é um grande incentivo para todos nós avaliarmos a qualidade da nossa adoração e sempre nos apegarmos à pureza.